Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos finalizando o livro 5 da série, então virá o fim. Esse aqui, né? Os trabalhadores da era final da igreja do nosso amado apóstolo Pedro Dong. Estamos na última semana, iniciando aqui a 4ª semana. E o tema desta semana é As Bodas do Filho do Rei. Hoje, segunda-feira, vamos falar sobre Jesus, o Rei do Reino dos Céus, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não morreu na cruz somente para nos redimir, mas para nos tornar cooperadores na edificação da igreja. É tão pouco achar que a morte do Senhor só foi para a remissão dos nossos pecados. É uma coisa tão maior, tão grandiosa. Nós somos cooperadores do Senhor para a edificação da sua igreja. Por isso, né, o Senhor ele nos entregou muitas ferramentas. E nós precisamos utilizar essas ferramentas de uma maneira dinâmica, porque nós somos os trabalhadores da última hora. É dessa maneira que participaremos do maior evento que esse universo já viu. As bodas do Filho do Rei. Então vamos nos preparar, né? Vamos buscar nos santificar pela palavra e crescer em vida, deixando toda a imaturidade. Ó Senhor Jesus. Nós vimos no passado que cada evangelho apresenta o Senhor Jesus de uma maneira diferente. O evangelho de Mateus nos apresenta o Senhor Jesus como o Rei. Já o evangelho de Marcos, nós vemos o Senhor como um servo. Em Lucas, vemos o Senhor ali como um homem e em João como Deus. Como estamos desfrutando do livro de Mateus, né? Vamos falar sobre essa pessoa magnífica, o Rei do Reino dos Céus. O nosso Rei, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Sabemos que o nome de Jesus significa Jeová, o Salvador, ou a salvação de Jeová, né? Ou seja, Jeová quer dizer Senhor. Então o nome de Jesus quer dizer que o Senhor salva. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele também recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, porque ele habitou entre nós. E não podemos esquecer também de João Batista, que foi o precursor, que foi aquele que veio antes para preparar o caminho para a chegada do nosso rei. João, ele batizava as pessoas com água para o arrependimento. Mas ele dizia que aquele que viria depois dele iria batizar com fogo. Ó Senhor Jesus. João Batista, ele batizou o Senhor Jesus. Todos nós lembramos, né, desse relato, que no batismo do Senhor, o Espírito Santo ele desceu em forma de pomba e se ouviu uma voz no céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me compraz", ou seja, em quem eu tenho prazer. O Pai tinha prazer no Filho. Logo após o Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aconteceu o quê? Ele venceu. Ele venceu o tentador por meio da palavra de Deus. A partir daí, ele passou a percorrer todas as cidades pregando o evangelho com o fim de estabelecer o reino de Deus na terra. Mas o que foi que ele fez? Ele não fez isso sozinho. Ele convocou 12 apóstolos. Essa é a missão do Senhor. A missão do Senhor é tomar a terra da mão do usurpador. Ó Senhor Jesus, nós podemos ver isso do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus, né? Jesus, ele curou muitos enfermos. Ele se compadeceu das multidões que estavam exaustas, estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Agora, você vê, mais de 2000 anos depois, e a situação não é diferente. O povo continua vivendo debaixo do jugo do inimigo de Deus. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos resgatar essas pessoas dessa condição lastimável. Precisamos tirar as pessoas do império das trevas e torná-las cidadãs do reino dos céus. Já a partir do capítulo 16, o Evangelho de Mateus ele nos mostra uma perspectiva diferente. Deus ali ele revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus era ungido de Deus e ele veio com a incumbência de executar uma missão especial. Que missão é essa? Gerar e edificar a igreja por meio da vida divina. Por isso o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi exaltado por Deus e está sentado à sua destra. O que é que fala lá em Salmos? Em Salmos 110:1. Eu vou ler aqui para vocês, né? Que diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia. Ele se tornou espírito acessível a todos aqueles que o recebem e cooperam com ele em sua obra de edificação.
para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Sendo assim, a igreja não é uma entidade religiosa, não é uma organização humana, mas a igreja é formada por todos aqueles que recebem a vida divina. Se você já confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então você tem a vida de Deus e você faz parte dessa igreja. Se você quiser entender um pouco mais, sobre esse assunto, leia o capítulo 5 do livro A Dupla Missão de Apocalipse 12, do irmão Pedro Dong, o capítulo 34 do livro Venha ao Teu Reino, de Dong Yulan, e o capítulo 6 do livro O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, de Pedro Dong. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por ser o nosso rei. O Senhor é o rei do reino dos céus. O Senhor é aquele que reina na nossa casa. O Senhor é aquele que reina em nossa vida. Senhor, que possamos te dar a liberdade, que possamos nos submeter ao seu senhorio. Tu és o nosso rei, Senhor. Por isso, nos ajuda a trazer pessoas, a arrancar pessoas do império das trevas e trazer para o reino de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar por cada pessoa que está recebendo esse vídeo, que está me ouvindo. Que essa oração possa tocar em cada uma delas. Ó Senhor Jesus, nos encoraje diariamente. Nos salve da nossa condição caída. Para que possamos viver um viver digno daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Aleluia. Amém.